anestesia. Pediram pra essa menina ficar nessa posição e ela achou que era pra cantar o hino. E ela voltou da anestesia e esqueceu como ria. Esse aqui acordou falando outro idioma. Você tá bem? Super normal. E falando em esposas, esse aqui não reconheceu a própria esposa. My wife, she'll get upset if she sees you touching me like that on my chest. I am your wife. Sup? E por fim, essa mulher tentou resistir à anestesia e falhou miseravelmente. 15, 16, 17, 18, 19. I've never done this before. Pérolas da dublagem brasileira. Em inglês, o xingamento do menino pro pai era Well, Dad, why don't you kiss my hairy butt? mas em português virou. Aí, pai, vai catar coquinho, vai! Aí, DJ, tem cerveja? Em inglês, essa cena de Monstros S.A. é assim. It's the winds of change. You hear it? You hear the wind of change? What a creep. Mas em português ela ficou desse jeito. Ceboso. Ceboso. Olá, qual o seu nome? Em inglês. I'm Rodney Big Bottom. No, I'm Rodney Copper Bottom. Em português. Eu sou Rodney da Bahia. Não, quer dizer, eu sou Rodney Lataria. Essa música fala o nome de vários países. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru. Mas a versão brasileira é muito melhor. Tunísia, Marrocos, Uganda, Angola e um monte de nomes estranhos. Moçambique. Por fim, o Hades falando sobre os Zeus originalmente é assim. Zeus. Mr. High and Mighty, Mr. Hey You, get off of my cloud. Mas na dublagem brasileira... Zeus, o gostosão do Olimpo, o rei da cocada grega. Erro de português. Esse moço adorou o doce brasileiro. É bem gostoso. Cocaína. Quais os sabores de sorvete? Napoleão, Frox, Mussiri, leite compensado, nata goiaba e o chocolate. Pelo menos a mulher soube falar. Pai, se fosse beber pra tirar manga, morreu elequetruca. Como é o nome? Elecotrutado. Cuidado com a água suja. Perigo entrar numa água dessa aí, ó. Pegar lesfistospirose, doença de rato. E a inflação tão absurda. E olha o preço do pantonete. R$7 apenas um bandonote. Um pantonete. O que tu achar melhor? Caminhão o quê? Tá uma situação desesperadora porque a gente tenta comprar um caminhão pica, o pica. Não pode errar o nome de coisa importante. Esse ônibus aqui, ó. Cadê a anarquia? Anarquia? É, tem alerquia. Arquelina. Arlequina, pô. Coisas burras que pessoas ricas gastaram seu dinheiro. Um bilionário chinês comprou um iPhone cravejado de diamantes, incluindo o botão, por $15 milhões. O príncipe de Liechtenstein gastou $36 milhões em uma cabana, enquanto o empresário de Abu Dhabi gastou $4,3 milhões em uma placa de carro, porque lá, quanto menos números a sua placa de carro tem, mais dinheiro você tem. Um bilionário russo gastou $2 milhões em uma coleira de cachorro, que tinha 1.600 diamantes e couro de crocodilo, enquanto o outro gastou $2 milhões com um sutiã cravejado de diamantes para sua esposa, mas ainda é melhor que esse empresário indiano, que gastou $250 mil em uma camiseta de 3 quilos, que era feita de ouro maciço, mas que não supera outro empresário indiano que gastou $3 milhões em um caixão, que era feito de platina. O Jeff Bezos gastou $42 milhões para colocar um relógio dentro de uma montanha, projetado para funcionar 100 mil anos. E por fim, vários bilionários gastam milhões de dólares para ir em expedições até o Titanic, o que nem sempre vale muito a pena. Qual a dor mais forte que um humano pode sentir? Em sexto lugar, temos romper o tendão de Aquiles. Ele é o tendão mais longo e forte do corpo. Então, se ele romper, a dor não vai ser legal. Em quinto lugar, temos a cólica de rim. A dor de ter uma pedra pequena passando pelo seu canal urinário é tão forte que faz muita gente desmaiar e vomitar. E ela é muito comparada com a dor do parto, que foi descrita como ser esfaqueado na barriga, enquanto puxam os seus quadris pros lados e arrancam os seus órgãos. Divertido. Em terceiro lugar, temos o tétano. Quem já pisou num prego enferrujado e teve que tomar vacina sabe que ela dói. Mas isso nem se compara à dor de ter tétano, que faz as suas articulações travarem completamente. Em segundo lugar, temos a torção ovariana e testicular, que é quando as suas partes reprodutivas ficam torcidas, gerando uma dor horrível. E a pior parte é que isso só se resolve com cirurgia. Em primeiro lugar, temos as
queimaduras de segundo grau. Apesar de a queimadura de terceiro grau ser mais séria e mais fatal, ela queima os seus terminais nervosos e você não sente dor depois de uns 20 segundos. Mas na queimadura de segundo grau, você ainda sente tudo, tornando a dor muito mais intensa. Cenas de filmes que deram muito errado. Em O Mágico de Oz, na cena em que a feiticeira tá escapando, teve um desastre enorme. A explosão e o fogo nessa cena eram completamente reais e a capa dela acabou ficando presa numa parte do cenário. Por isso, a maquiagem dela derreteu inteira no rosto e ela ficou com queimaduras de segundo grau por várias semanas. Sabe essa cena de A Fantástica Fábrica de Chocolate? Isso, teoricamente, era espuma de doce que limpava a fábrica. Só que pra gravar a cena, eles usaram espuma de extintor de incêndio. Isso fez vários atores passarem mal. Eles ficaram tão mal que eles precisaram pausar as gravações do filme por algumas semanas, porque grande parte dos atores não tava nem aguentando ir trabalhar. Pra gravar Resident Evil, a Olivia Jackson sofreu um acidente bem grave. Nessa cena em que ela anda de moto em alta velocidade, ela acabou colidindo com uma câmera. Ela ficou tão mal que teve que amputar um dos braços. Ela quebrou vários ossos no acidente e teve danos irreversíveis na coluna. Enquanto gravava De Volta pro Futuro, uma dublê bateu de verdade nesse poste. Ela sofreu uma queda de 9 metros e se machucou muito. E ainda assim, por algum motivo, eles incluíram todas essas cenas nas versões finais dos filmes. Coisas que você fez errado a sua vida inteira. Cocô. O corpo humano é feito pra fazer o número 2 sentado no chão de cócoras. Por isso, a posição do vaso sanitário não é muito anatômica pra gente. E às vezes dificulta a saída do que tem que sair. E o jeito mais simples de simular a posição de defecação natural é colocando um banquinho na frente do seu vaso sanitário. É sério, testa e me agradece depois. Você provavelmente também tá usando o seu micro-ondas do jeito errado. Ou não do jeito mais eficiente. Se você quer que o seu prato esquente igualmente, a melhor coisa que você pode fazer é distribuir a comida na borda do prato, com um buraco no meio. É esquisito? Extremamente, mas funciona muito bem. Próximo, tomar banho. Os dermatologistas dizem que tomar banho demais prejudica a sua pele, e que o ideal é tomar no máximo um banho por dia. Outros sugerem até um banho a cada 2 dias. Mas como o Brasil é extremamente calor, eu prefiro ignorar esse tipo de regra. Sabe esses apoios que os fast foods dão pra colocar o copo do refrigerante? A maioria das pessoas simplesmente coloca ele no banco do carro, certo? Só que a maioria deles é feito exatamente pra encaixar no apoio de copo do seu atores da sua infância que se tornaram criminosos. Quem não amava a série Drake e Josh da Nicki? Se você assistiu ela, provavelmente se lembra do Drake. Ele era interpretado pelo Drake Bell, que acabou ficando muito famoso na época. Mas o que talvez você não saiba é que ele foi condenado por abuso de menores. Ele foi acusado e considerado culpado de conversar com uma fã de 12 anos de idade e fazer investidas adultas nela quando ela tinha só 15. A menina deu um depoimento falando que ele é um monstro e um perigo para as crianças. Ele tentou pedir desculpas, mas né? O Drake foi condenado a 2 anos de liberdade condicional, mais 200 horas de trabalho comunitário pelo crime que ele cometeu. Esse aqui é o Kyle Massey, que fazia Cory na Casa Branca e As Visões da Raven. Mas o que você provavelmente não sabe é que ele também foi condenado por conversar coisas inapropriadas com menores de idade. Ele teve um mandado de prisão feito, mas simplesmente nunca apareceu no julgamento. E esse mandado é de mais de $100 mil. Ele mandou fotos e teve conversas inapropriadas com uma menina de só 13 anos. E se vocês quiserem parte 2, comenta aqui, porque infelizmente tem mais. Invenções de comida que deram muito errado. Nos anos 2000, a Heinz lançou uma linha de ketchups coloridos chamada Easy Squirt, que tinha cores como verde, roxo e azul, numa tentativa de fazer as crianças gostarem da comida. No começo, por ser novidade, eles chegaram a vender várias unidades, mas o entusiasmo foi passageiro. Com o tempo, as pessoas começaram a achar meio nojento comer ketchup com corante e ele foi descontinuado em 2006. Brócolis sabor chiclete. Em 2014, o McDonald's tentou incentivar as crianças a comerem vegetais de forma divertida. A ideia era criar um brócolis que tivesse sabor chiclete, mas a ideia não deu muito certo. As crianças que experimentaram o produto acharam o sabor extremamente confuso e não muito gostoso, e por isso o projeto foi abandonado. E falando em McDonald's, temos o sanduíche de lagosta. Nos anos 90, eles tentaram inventar o McLobster. A ideia era trazer um lanche mais sofisticado pro cardápio, mas ele não deu certo. O sanduíche era caro e o sabor não agradava os clientes, e ele era considerado meio ruim comparado com os pratos com lagosta de verdade. E aí ele desapareceu bem rápido do cardápio. Essa é a história mais bizarra que você vai ouvir o ano todo. Imagina que você vai no médico pra falar sobre uma cirurgia que você tem que fazer. É a sua primeira vez no consultório e você nunca foi lá. Mas quando você chega, todo mundo te trata como se você tivesse acabado de sair de lá. E você responde que nunca esteve lá. Eles perguntam se o seu nome é o seu nome, você diz que sim, e eles insistem que acabaram de falar com você. E que se não era você, era uma pessoa com o mesmo nome, rosto, altura, trabalho e que tava indo marcar a mesma cirurgia. Foi o que aconteceu com Brad Fiedel em 2015. Ele tinha 2 metros de altura, uma barba ruiva, um óculos diferente, tinha um trabalho em comum e ia fazer uma cirurgia bem rara. E esse aqui é outro Brad Fiedel que tinha as mesmas características. E ele tinha entrado no mesmo consultório algumas horas antes para marcar a mesma cirurgia do outro Brad. E você deve imaginar
pra onde a história tá indo. Eles fizeram um teste de DNA, descobriram que eram irmãos. Eles fizeram esse teste em 2019 e descobriram que não tem nenhum tipo de parentesco. Eles eram iguais, viviam a mesma vida, tinham o mesmo problema de saúde e não tem explicação nenhuma pra isso.